Glória a Jesus. Ok? Primeira ministração do nosso projeto de vida com o título Céu Aberto. Abra a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 18, no versículo de número 30. Aleluia. Velho Testamento, 1 Reis, capítulo 18, no versículo 30 em diante. Amém? Glória a Deus. 2021 será o ano do céu aberto sobre as nossas vidas, amém? O ano da bênção, o ano da vitória, o ano para compensar. Por isso é que a campanha da restituição, ela adentrou ao início do projeto de vida, porque 2021 será o ano da restituição. Tudo aquilo que nós deixamos de conquistar, de fazer, de receber em 2020, seremos recompensados. Deus irá restituir os anos que foram perdidos. O ano 2020 quase foi perdido por causa da pandemia, mas 2021 Deus ele vai restituir tudo isso da nossa vida, amém? 1 Reis capítulo 18, versículo 30. Contrário, gente? Posso ouvir um amém? Muito bem, vamos lá então. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego. Ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus próprios rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu servo: sobe agora, e olha para o lado do mar. E subiu, e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subiu do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os seus lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Muito bem. Em primeiro lugar, vamos entender um pouquinho o que levou a esse acontecimento. O povo de Israel, ele estava vivendo o tempo da monarquia, o tempo que o rei governava a nação. E cada vez que o rei governava a nação,
Por lado que o rei ia, a maioria das pessoas iam com ele, porque ele tinha, além do domínio governamental da nação, ele tinha uma influência espiritual muito grande sobre o povo de Israel. O rei de Israel sempre era uma referência para eles. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é o nosso rei, porque ele é uma referência para nós. Amém? Então, quando começou a governar esse rei chamado Acabe, esse rei, a Bíblia diz que ele foi um dos piores reis que governou Israel. Um dos piores reis. Ele fez tudo aquilo que ele não deveria fazer, tudo errado. E além de todas as coisas erradas que ele fez como rei, uma das piores coisas que ele fez foi que ele abandonou o Senhor, e ao se casar com uma mulher chamada Jezabel, começou a adorar o Deus dessa mulher, o Deus que se chamava Baal. Ele mandou fazer até uma imagem de Baal para poder adorar Baal em Israel. Então, a maioria do povo de Israel acabou seguindo Acabe. A maioria do povo de Israel começou a adorar Baal e deixaram Deus de lado, esqueceram do Criador, esqueceram do verdadeiro Deus, amém? Que é o Deus, o Senhor dos céus e da terra. Quando isso aconteceu, a Bíblia diz que Deus faz algo. Então, Deus ele levanta um profeta chamado Elias, para que Elias profetize sobre a nação, com a intenção de trazer o povo de volta para a presença de Deus. Então Elias ele profetiza e ele diz assim: olha, não vai chover, não vai ter nem orvalho durante o tempo que eu profetizar, enquanto eu não declarar a chuva, enquanto Deus não me der uma ordem, enquanto Deus não me der um sinal, não vai chover em Israel. Isso aí será a forma de Deus tratar o povo de Israel. Então durante 3 anos e meio não teve chuva, não teve orvalho, não teve sereno, não teve umidade sobre a terra de Israel. Foi uma seca avassaladora, foi uma seca implacável sobre o povo de Israel. E o povo começou a perecer, começou a faltar água, começou a faltar alimento, começou a morrer os animais, as pessoas também começaram a morrer, começaram a perecer. Então foi um período muito difícil sobre Israel. Quando completou os 3 anos e meio, Elias, que estava até então escondido na casa de uma viúva, Elias ele se encontra com o rei Acabe, e ele diz para o rei Acabe assim: ó, eu quero fazer um desafio para você. Chame os profetas de Baal. Só para você ter uma ideia, Acabe ele tinha se cercado de 900 profetas. Entre eles, 450 eram diretamente adoradores de Baal. E ele disse assim: eu desafio esses profetas falsos, reúne o povo e nós vamos fazer um sacrifício. Ou Deus, vamos colocar o sacrifício lá, montar o altar, pegar o bezerro, a lenha, colocar tudo em cima do altar. Só que não vamos colocar fogo, e vamos invocar a Deus. Ou Deus que mandar fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. Se é o meu Deus, é o Senhor. Se é o teu Deus, vai ser Baal. Acabe chama os profetas de Baal, eles aceitam o desafio, chamam, convocam o povo e se reúnem para fazer isso. Aí ele diz assim: ó, já que vocês são 450 profetas de Baal, vocês vão primeiro, e eu, como sou sozinho, eu vou depois. Os profetas de Baal foram lá, montaram o altar, pegaram a linha, colocaram em cima, sacrificaram o bezerro, colocaram os pedaços em cima e invocaram o Deus Baal. Ficaram da metade da manhã até a metade da tarde, até mais ou menos 3 horas da tarde, adorando, buscando, orando por Deus Baal, até com lancetas, eram pequenas cordas com uma lâmina na frente. Eles faziam esse movimento e cortavam as próprias costas, derramando sangue diante do altar e invocando Baal. Nada de Baal respondendo. Depois que acabou o tempo deles, Elias disse: agora chegou a minha vez. Aí Elias, ele procede algo em que faz com que o céu se abra sobre o povo de Israel. E é isso que nós vamos ver nesta manhã. 7 atitudes que abrem o céu
sobre as nossas vidas. Amém? Serviu para Elias e para o povo de Israel e serve para nós aqui. Amém? Primeira atitude que abre o céu sobre as nossas vidas é restaurar o altar. Amém? Quando Elias chama o povo para perto de si, que está lá no versículo 30, ele traz o povo para perto de si. Na verdade, o que ele está fazendo, irmãos? Ele está aproximando o povo, aproximando Israel do Senhor. Quando nós, por qualquer motivo que seja, nós nos afastamos de Deus, o nosso altar, ele fica quebrado. O nosso altar, ele fica em ruína. A nossa aliança, ela é quebrada diante de Deus. Então a primeira coisa que Elias faz, Elias traz o povo novamente. Quando ele diz assim para o povo, chegue mais perto um pouquinho, fisicamente. Ele chamou o povo, que o povo se aproximasse dele. Esse gesto, irmãos, era um gesto de trazer o povo para perto de Deus. Era restaurar o altar de Israel que estava em ruína, estava quebrado. Quando você, por algum motivo, se afasta um pouco de Deus, quando você deixa um pouquinho Deus de lado, quando você não se importa tanto com Deus, quando você relaxa um pouquinho, né, de orar, de vir na igreja, de ler a Bíblia, né, porque tem alguns momentos que alguns irmãos fazem isso, tem aqueles que não, são implacáveis com relação à sua fé, mas tem alguns que dão uma relaxada. Quando a gente faz isso, irmãos, nós quebramos o nosso altar, nós deixamos o nosso altar em ruína. Então a primeira coisa a fazer para ver o céu aberto sobre as nossas vidas é o quê? É se aproximar de Deus novamente, é voltar a fazer o que você fazia antes, é restaurar a tua vida espiritual da forma que você estava antes. Amém? Então a primeira atitude de Elias é restaurar o altar. Segunda atitude de Elias, restaurar a unidade de Israel. Por quê? Uma maioria do povo estava adorando Baal, mas tinha muita gente que ainda estava adorando a Deus, praticamente no anonimato, em secreto, escondido, porque estava proibido adorar um outro Deus que não fosse a Baal. Pessoas estavam sendo mortas se recusassem a adorar Baal. Então havia sim, a Bíblia diz que Deus havia reservado 7.000 de todo Israel que não tinha dobrado o joelho diante de Baal, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus. Só que como é que estava a nação de Israel? Estava dividida, porque uma maioria do povo servia a Baal e uma minoria servia a Deus. Então o que Elias faz? Elias, ele restaura a unidade de Israel. Amém? Por quê? Porque ele diz assim, ó, tragam cada família, eram 12 tribos, as 12 tribos de Israel, cada tribo traga uma pedra para nós montarmos o altar. Então o altar montado foi um altar com as 12 pedras de Israel, as 12 tribos de Israel. Elias, ele faz o que? Ele restaura a unidade espiritual de Israel. Por quê? Porque veja bem, lá em Mateus capítulo 12, versículo 25, o Senhor Jesus, ele fez uma declaração. Ele disse assim: Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, toda cidade, toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então a casa dividida, ela não prevalece, irmãos. O reino dividido, ele cai. Então Elias sabia disso, que o céu jamais se abriria sobre a nação de Israel enquanto eles estivessem divididos. Então ele traz o povo novamente numa unidade. Os 12 príncipes de Israel chegaram representando todas as tribos, chegaram diante de Elias, cada um trazendo uma pedra. E os 12 montaram o altar onde seria oferecido o sacrifício. Então Elias restaurou a unidade de Israel que estava quebrada. Quem está entendendo, diga amém. Terceira atitude que abre o céu sobre as nossas vidas. Depois do altar montado, a Bíblia diz que Elias, depois que eles colocaram as pedras e colocaram a lenha, a Bíblia diz que ele ofereceu o sacrifício. Ele pegou o novilho, sacrificou o novilho, e pegou os pedaços do novilho e colocou
derramou sobre o altar. Amém? Então a terceira atitude, ele ofereceu o sacrifício. O sacrifício do novilho derramou sangue. Isso significa comprometimento, pacto, renovação de aliança. Nós acabamos de participar de uma cerimônia agora que representa a nossa aliança eterna com Deus. Como é que essa aliança foi conquistada? Foi através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então veja bem, o sacrifício ele faz isso na nossa vida, irmãos. O sacrifício ele é uma manifestação, ele é uma mostra, ele é uma prova do nosso comprometimento. Às vezes a gente prega aqui, a gente diz assim, ó irmão, você tem que fazer a tua parte, né? Você tem que fazer o teu sacrifício, que nem no caso do projeto de vida, nós orientamos os irmãos a preparar a melhor oferta, é uma oferta no ano que a pessoa dá. Então essa oferta tem que ser uma oferta significativa. Por quê? Porque a nossa demonstração, o nosso esforço, um pouco de sacrifício da nossa parte, para demonstrar para Deus o quê? O nosso comprometimento, o nosso interesse de aliança. Então Elias ele vai lá e diz assim, ó, pegue o novilho e sacrifique, e coloque o novilho no altar. Quando há sacrifício, há comprometimento. Quando há sacrifício, há aliança. Quando há sacrifício, há pacto com Deus. O derramar do sangue do novilho representava isso. Então a terceira atitude foi o sacrifício. Quarta atitude que abre o céu sobre as nossas vidas é a ousadia. Amém? Olhem bem para mim e presta atenção. Quando Elias fez o altar dele, irmãos, ele era, digamos assim, fisicamente, ele era semelhante ao altar de Baal, dos profetas de Baal. Porque o altar dos profetas de Baal, o que tinha o altar dos profetas de Baal? Tinha as pedras, tinha a lenha e tinha o novilho. O que tinha no altar que Elias fez? Tinha as pedras, tinha a lenha e tinha o novilho. Só que quando Elias fez o altar, enquanto os 12 príncipes estavam colocando as 12 pedras e montando o altar, Elias ele faz algo. A Bíblia diz que ele abre ao redor do altar um rego. Mas não é um rego qualquer, sem medida, não. A Bíblia diz que é um rego que cabia 2 medidas de semente. Olha só que interessante. Antes de terminar a confecção do altar, Elias ele faz um rego. Isso era diferente do altar de Baal. O altar de Baal não tinha um rego que cabia 2 medidas de semente. Não tinha. Aí eles montaram o altar. O povo ficou olhando. Porque não era uma coisa assim normal. Não era comum fazer um altar e fazer um rego ao redor. Não era comum. Não era normal. Certo? Mas ele fez. O povo ficou observando. Por quê? Porque esse rego ele era estratégico. Aí colocaram no novilho. Aí vem a quarta atitude de Elias, a ousadia. Irmãos, o que Israel estava vivendo naquele momento? Vivendo um tempo de seca. O que mais faltava a Israel naquele momento? Água. Então Elias chega de uma forma ousada e ele diz assim para o povo de Israel: tragam água para jogar sobre o altar. Vamos dificultar um pouco o fogo descer do céu. Vamos dificultar um pouquinho. Vamos ser ousados. Vamos ampliar um pouquinho mais esse sacrifício. Vamos nos esforçar um pouquinho mais no sacrifício. Aí o povo foi buscar água. Eles foram buscar água. Porque a água era um produto raro naquele momento. O que o povo estava esperando, irmãos? Que acontecesse sobre Israel. O povo queria que o céu se abrisse para derramar o que sobre Israel? Água, chuva, não era isso? O que Deus está pedindo para eles? Está pedindo água, certo? Aí eles buscam água. Chega, trouxeram a primeira remessa de água, jogaram. Encharcou o cordeiro e a lenha. Eles disseram: tragam mais. Trouxeram mais água. Ele jogou novamente. A água desceu, encharcou o cordeiro, encharcou a lenha, veio sobre as pedras, e a terra devia estar muito seca, né? Quando caiu na terra, Elias disse: tragam mais um pouco, que ainda não é suficiente. Trouxeram mais um pouco. Talvez alguém tenha dito assim: mais? É a terceira vez que estamos trazendo água. Disse: traga. Aí ele trouxe. Quando ele jogou a terceira leva de água sobre o altar, estava tudo encharcado. A água desceu.
e encheu o rego que estava ao redor. Lembra o que era esse rego? Um rego para 2 medidas de semente. O povo estava esperando chuva, Elias plantou água. Esse é um detalhe importante, irmãos, que algumas pessoas não observam. Porque muita gente quer colher o que não plantou. Se a gente quer colher, vou dar um exemplo. Quer colher financeiramente? Você tem que plantar, você tem que encher o rego de 2 medidas de semente com a semente chamada dinheiro, finanças, oferta. Se você não encher o rego, não adianta. Tem gente que joga no altar a oferta, mas não é uma oferta ousada. Quando nós falamos de projeto de vida, irmãos, nós estamos falando de projeto de vida ousado para abrir o céu. É para encharcar, mas é para encher o rego. Porque ali no rego está a minha semente. Então tem que ser com fartura. Tem que, mas pastor, mas é difícil, é com sacrifício, mas é um sacrifício, irmão. É por isso que há diferença. É por isso que a gente ouve pessoas testemunhando um milagre financeiro na vida delas, porque elas fazem com ousadia. Elias então ele faz com ousadia. E se você observar bem, olha só o que aconteceu. Quando ele orou e Deus mandou fogo, você pode depois em casa ler novamente o texto. A Bíblia diz que desceu fogo do céu, queimou o bezerro, queimou a linha, queimou a pedra, queimou a terra, mas não queimou a água do rego. A Bíblia diz que lambeu. Você entendeu? Aquela labareda de fogo que desceu, ela desceu queimando, foi saindo fumaça do cordeiro, saiu fumaça da lenha, saiu fumaça das pedras, queimou até as pedras, irmãos, queimou o povo que estava debaixo das pedras, mas aquela labareda, ela foi lá no rego e fez assim, ó, lambeu. Por quê? Porque não ia queimar a semente, lambeu a semente e levou para o céu. Amém? Muito bem. Quinta atitude, já passei do horário, vamos lá. Quinta atitude, seja violento com o pecado. Depois que Deus mandou fogo do céu, o que Elias fez com os profetas de Baal? O que ele fez com os profetas de Baal? Chamou o povo e disse assim: levem para a beira do rio Quizão e vamos matar todos eles. Parece uma coisa muito violenta, muito brusca, mas nós estamos falando do quê? Estamos falando dos camaradas que desencaminharam Israel da presença de Deus. Irmão, aquilo que tira você da presença de Deus, seja violento, irmão. Seja violento com o pecado, seja violento com o vício, seja violento com aquela amizade que te separa de Deus. Sai fora. Pecado que te afasta de Deus, seja violento, seja radical. Se é um vício, se é um costume errado, se é uma tentação, seja violento. Diga não. Fique bravo mesmo, mas não aceite, seja violento com aquilo que te separa da presença de Deus. Por isso que Elias foi violento com os profetas de Baal e matou todos eles. Amém? Amém. Sexta atitude, aguce os sentidos espirituais. Depois que Elias foi violento contra o pecado, ele chegou no rei Acabe. O rei Acabe estava de cabelo em pé nessa altura do campeonato, né? Tudo que estava acontecendo ao redor dele, ele já estava assim meio atordoado. Elias chega para o rei Acabe e diz assim: ó, rei Acabe, sobe no teu, come, bebe, sobe no teu carro e desce, porque eu já estou ouvindo ruído de chuva. Você consegue ouvir, irmãos, ruído de chuva sobre a tua vida já? Se você não está ouvindo ou enxergando, pela fé, comece a aguçar os teus sentidos espirituais, porque os olhos humanos às vezes não enxergam, o ouvido natural não ouve nada, mas quando eu aguço o espiritual, eu começo a sentir que a mão de Deus está se movendo sobre a minha vida, e 2021 virá um tempo de céu aberto sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Sétima atitude de Elias. Ele sobe lá no monte, leva o seu discípulo e ele começa a orar. E ele diz para o discípulo: vai lá e ora em direção para o mar, vê se já tem sinal de chuva. O discípulo foi e voltou e disse: o céu está limpo. Ele disse: vai de novo, 7 vezes. O rapaz foi e voltou, foi e voltou. Na 7ª ele voltou e disse assim: acabou de subir do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Acabou, ele disse, acabou de subir do mar. Na 7ª vez ele viu.
Qual que é a sétima atitude de Elias? Oração perseverante. Você vai começar a partir de hoje orar pelo teu projeto de vida, de forma perseverante, por aquilo que você quer que Deus abra o céu sobre a tua vida para te abençoar em 2021. Mesmo que não haja nenhum sinal no céu hoje que isso possa acontecer, você vai orar de forma perseverante, porque a qualquer momento vai subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, e é o sinal de que uma chuva muito poderosa de bênção virá sobre a tua vida. Amém? Se coloque de pé para nós orarmos. Você que tem o folheto da campanha da restituição, segura na mão, levante para o céu. Eu vejo uma pequena nuvem